Senhores, antes de retomarmos, a gente gostaria de pedir a gentileza de que vocês receberam um material com uma pasta e dentro dessa pasta tem uma ficha de avaliação desse seminário e a gente gostaria de pedir, por gentileza, para que vocês preenchessem essa ficha e entregassem na recepção. Caso alguém não recebeu, pode solicitar lá na recepção que eles vão entregar uma ficha para vocês preencherem e fazerem a avaliação. Obrigada. Dando continuidade, começamos agora essa segunda parte da manhã com o 9º painel, com a apresentação das boas práticas de gestão identificadas no processo de avaliação no Programa da Excelência na Gestão no ciclo 2012, critério 4. Convido o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe, ITPS, para apresentar o critério 4.1, modelo FNQ 1000 pontos. Chamo à frente o senhor Marcos Sândalo Batista de Souza. Presentes, gostaria de agradecer desde já o convite da BIPT ao ITPS para participar desse brilhante evento, e um evento que vem, de fato, fazendo diferença na nossa organização. Basta dizer que há 2 anos nós trouxemos aqui o nosso presidente e ele gostava do programa, não é? Via de longe, e quando participou aqui do evento, ele foi seduzido por tudo que foi falado aqui e hoje é um dos que mais defendem o programa na nossa instituição. Pois bem, nós vamos falar aqui sobre a prática Comitê de Segurança e Meio Ambiente, Plano de Ação com Propostas Ambientais. Na verdade, foi colocado aí que são 2 práticas, nós juntamos as 2 em uma, porque uma é, na verdade, o complemento da outra. Bom, me permitam fazer um breve histórico, breve mesmo histórico do Instituto, que completa agora, dia 27 de junho, 90 anos. Sua criação em 1923, em 97, um grande marco, quando nós fizemos um convênio com o Inmetro, delegação de atividades, nós somos o IPEM também no estado de Sergipe. Em 2002, aderimos ao projeto de excelência de gestão da BIPT, o ITPS é um dos sócios fundadores da BIPT. Em 2004, participamos do Modernite da FINEP e fomos contemplados no Modernite de modernização da infraestrutura física. Em 2006, participamos também do Modernite de gestão e fomos também contemplados. Em 2007, retomamos pesquisa científica. Nós somos instituto de pesquisa, mas até essa data nós ficamos um grande tempo sem realizarmos pesquisa científica. E aí, com o advento desse novo gestor, então nós retomamos essa questão da pesquisa científica. Em 2008, participamos também do edital de Cibratec, fomos selecionados na área de serviço tecnológico e extensão. Em 2010, tivemos 2 laboratórios acreditados, o de água e o de solos, na norma 17.025. Em 2011, fomos novamente contemplados no projeto estruturante FINEP para a implantação de um laboratório de química orgânica. Em 2012, agora, nós lançamos uma cartilha de caracterização das argilas do estado de Sergipe. Isso foi uma parceria junto do ITPS e o CNPq. E agora, em 2013, vamos completar os 90 anos do Instituto. A nossa missão é realizar pesquisas, serviços tecnológicos e inovação para dar suporte ao desenvolvimento socioeconômico do estado de Sergipe. Para isso, nós temos 3 processos principais: a prestação de serviços tecnológicos nas áreas de química de água, solos, microbiologia, enfim. Temos também a parte da pesquisa, na área de química analítica ambiental, caracterização de argilas, microbiologia e qualidade de alimentos. E prestamos serviços metrológicos, tendo em vista sermos um órgão delegado no estado de Sergipe. Então, toda essa parte de verificação, inspeção e fiscalização metrológica que compete ao IPEM, os IPEMs estaduais, ela é feita ali pelo ITPS. Vamos à prática. O título: Comitê de Segurança e Meio Ambiente, Plano de Ação com Propostas Ambientais. Qual é o objetivo dessa prática? É implantar uma gestão socioambiental sustentável por meio das ações do comitê e também pela adesão ao programa A3P, que é o Agenda Ambiental da Administração Pública, um programa do Ministério do Meio Ambiente. O que é que nos levou a criarmos o comitê? O que é que nos levou
aderirmos à 3P. Em princípio, a orientação estratégica do nosso planejamento, que delineava que nós tínhamos que atuar mais na questão do Programa de Excelência de Gestão, no critério 4, a adequação à legislação, que é necessária também, o atendimento aos órgãos de controle, que vinham demandando algumas correções na instituição com relação à parte ambiental, ao atendimento dos requisitos dos clientes e fornecedores, até por conta da nossa acreditação à ISO 17025, e, no contexto geral do nosso planejamento, das nossas discussões, a questão da responsabilidade socioambiental do Instituto, que se caracteriza também como um valor da instituição. O histórico, em junho de 2008, nós criamos o Comitê de Segurança e Meio Ambiente. Na verdade, esse comitê ele surgiu por conta da norma, da acreditação da norma. Nós trabalhávamos já a questão dos nossos reagentes, não é? Dos laboratórios, como é que seria feito o descarte. Só que a coisa tomou um corpo, foi tomando corpo, e aí se vislumbrou a necessidade da criação, de fato, de um comitê que pudesse fazer toda essa gestão. Em agosto de 2008, nós conhecemos, através de um seminário realizado no Estado de Sergipe pela Controladoria Geral do Estado, conhecemos o programa 3P, logo fizemos a adesão, em maio de 2009, logo, mas esse período a gente tem que fazer alguns estudos, né, de como é que seria esse processo para a adesão. Tomamos conhecimento, fizemos o estudo aí, começamos o estudo em outubro de 2008, e em maio de 2009 fizemos a adesão ao programa A3P. Em junho começamos o processo de implantação, que aí sim é o Plano de Ação Ambiental, e agora em dezembro de 2011 nós renovamos a adesão, que até então era um período de 2 anos, agora passou para um período de 5 anos. Essa adesão, de fato, ela é feita através de um documento formal, não é? A grande diferença, na realidade, do ponto de vista de realizar ações ambientais com ou sem essa formalização A3P, é que a gente consegue dar uma maior visibilidade ao trabalho. Porque eu deixo de ter ações em separado para ter uma ação conjunta, uma ação que tem objetivos, que tem planos de ação e que tem uma perspectiva de resultado já toda programada. A implantação ela aconteceu em função, primeiramente, com a criação de uma comissão da A3P. Nós tínhamos já o comitê, mas foi necessário criar uma comissão da A3P para que todas, ou a maioria dos setores da instituição tivessem um participante nessa comissão. Com o passar do tempo, nós incorporamos essa comissão ao comitê, eliminamos algumas pessoas que participavam e deixamos o comitê também com essas atribuições ligadas à 3P. Foi realizado um diagnóstico da instituição, foram desenvolvidos projetos e atividades que vão ser demonstrados aqui logo. Houve todo um processo também, que é o mais complexo nesse processo, é o processo de mobilização e sensibilização dos colaboradores. E, por fim, houve a avaliação e monitoramento das ações. Na realidade, essa implantação ela só tem início e meio, não? Ela não tem fim. Porque, à medida que você vai implantando, você vai desenvolvendo projetos, novas ideias vão surgindo, você tem uma oxigenação com novos servidores, que você também tem que sensibilizá-los, não é? Você tem a questão dos estagiários, dos bolsistas, enfim, é um processo bastante cíclico. A abrangência das ações do comitê é em toda a organização, porque a gente trabalha tanto na parte técnica como na parte administrativa. E eu diria mais que a abrangência, vocês vão ver aqui que ela transcende a organização, porque a gente tem um trabalho também com os clientes, a gente oportuniza algumas ações junto aos nossos clientes e também aos próprios familiares dos servidores, porque vocês vão ver um pouquinho mais adiante como isso se configura na prática. Bom, as ações implantadas, elas não são de um grau de complexidade muito grande, mas elas têm um resultado muito interessante. Nós começamos com palestras informativas sobre a 3P. No Estado, quem faz a vinculação da 3P é a Secretaria do Meio Ambiente, então ela disponibilizou técnicos que haviam sido treinados no Ministério do Meio Ambiente. Nós temos um processo lá também de
produção e divulgação de informativos sobre temas socioambientais, aquela questão de ficar massificando, né, os conceitos, para que as pessoas, enfim, possam entendê-los e possam, de fato, utilizá-los, porque a questão de reciclagem, a gente, no caso aqui específico, é necessário que se recicle, que você, de repente, você tenha que limpar o material, o papel você não pode amassar, não pode rasgar, tem toda uma sistemática de aprendizado até para que esse material seja ou possa ser utilizado. Temos coleta seletiva de papel, esse material é disponibilizado em todas as salas, mensagens no nosso site, que ainda se encontra com a nossa logomarca antiga, né? Fazer aqui o merchan, nossa logomarca nova, essa aqui é antiga, porque nós estamos mudando aqui a nossa página agora a partir do 1º de abril, e aqui a nossa logomarca nova, que foi mudada agora em comemoração dos 90 anos do Instituto. A coleta de pilhas e baterias, nós não descartamos, nós não fazemos o descarte, nós levamos para algumas instituições reconhecidamente responsáveis, não é? Porque a nossa quantidade não é muito grande e o custo também é um custo alto, mas o interessante é que a questão da abrangência a gente também abre para os nossos clientes e os nossos familiares. Eu dou um exemplo do meu filho, ele sempre em casa tem alguma bateria, alguma pilha, alguma coisa estragada, ele já recolhe e já me entrega, porque sabe que eu posso levar para fazer o descarte, não só de pilhas, mas também de lâmpadas, enfim. Nós fizemos a aquisição de containers, que são distribuídos na organização, tudo através do termo de comodato com a empresa Torre, que é a empresa que faz que recolhe o lixo no município de Aracaju. Fizemos uma parceria com a CARI, que é uma cooperativa das agências autônomas de reciclagem de Aracaju. É importante frisar que esse material ele tem um valor, ele poderia ser até comercializado, mas nós preferimos, dentro da nossa concepção, não é, dentro dos nossos valores, fazermos uma parceria com essa cooperativa e apoiá-la, entregando todo o material sem recebermos nada por isso, apenas o serviço de coleta que nos é facilitado, né? Eles que vão lá e fazem a coleta do material. São enviados também e-mails, não é? Diuturnamente são enviados e-mails para os servidores com relação a questões, a mensagens relacionadas ao meio ambiente e segurança. Então a gente tenta massificar, às vezes fica até um pouco chato a gente mesmo recebendo aquele monte de e-mails, mas uma vez ou outra alguém lê, a gente começa com esse processo todo de massificação da informação. E uma das ações que foi voltada para os laboratórios foi a recuperação das águas de refrigeração de todos os nossos laboratórios. Então, aqueles aparelhos que refrigeram a água não entra em contato com nenhum reagente, com nenhum produto químico, essa água pode ser reutilizada. Então, a gente tem aqui uma foto de um destilador. Essa água que passa aqui, ela vem para essas caixas e ela é reutilizada em todo o nosso processo da organização. A gente, depois da 3P, a gente começou um processo de monitoramento do consumo de água, instalação de torneiras com temporizadores, a gente buscou eliminar todos os vazamentos, aí tem um gráficozinho do consumo de água, houve uma queda, mas isso aqui também varia em função do aumento do número de equipamentos que nós temos. Então, o interessante, a despeito do aumento, é que a gente está monitorando. Então, a gente entende que o aumento ele é sustentável, né? Ele é acompanhado. O consumo de água ele não está solto na organização, a gente vai acompanhando. Não só o de água, mas também o consumo de energia. Nós fizemos gestão junto à empresa de distribuição de energia, porque, por conta do horário, não é, de utilização da energia, nós temos um determinado valor que é cobrado, então a gente começou a trabalhar dentro de uma perspectiva diferenciada da utilização da energia. Nós temos um auditório que nós disponibilizamos para utilização, é um exemplo prático, para instituições do governo do Estado, enfim, para parceiros, e eles utilizavam até às 18 horas o auditório. E aí, depois de uma conversa com a Energisa, né, que é a operadora lá no Estado, ela disse, olha, até às 17 horas o valor é 1. A partir das 18, o valor sobe exponencialmente. Então, quando vamos disponibilizar o auditório, o contrato, né, entre aspas, ele é feito
E tudo tem que ser desligado até as 17 horas. Porque, de fato, isso aí, depois de um controle mais efetivo, a gente viu que fez diferença no nosso consumo de energia, porque a gente disponibiliza muito o nosso auditório. Além disso, são campanhas internas também para diminuição do consumo. Os nossos indicadores, eles não são físicos, né? São mais de sensibilidade, de coisas que a gente vem sentindo na organização, que foi a questão da implantação de coleta seletiva, está tendo, de fato, um retorno dos colaboradores, o recolhimento por parte dos colaboradores, clientes e visitantes de materiais recicláveis, como pilhas e baterias, a realização da segregação dos despejos dos laboratórios e a mitigação para posterior envio a uma estação de tratamento. Então, todo esse material do laboratório, aquele que pode ser descartado, né, pode ser tratado, descartado no esgoto público, ele é feito. O que não pode ser descartado, ele está sendo guardado em containers e aí futuramente ele vai ser disponibilizado, né, ou levado para uma estação de tratamento, para dar o fim devido. E a recuperação das águas de refrigeração dos laboratórios, que já ultrapassou a meta prevista de 50 metros cúbicos por mês. Além disso, um grande indicador nosso foi que essa ação de recuperação das águas de refrigeração dos laboratórios recebeu o 3º lugar no prêmio Melhores Práticas da A3P na categoria Uso Sustentável dos Recursos Naturais. Então, a A3P ela tem também um programa de avaliação anual das práticas. Você encaminha a sua boa prática e há uma premiação anual, não é? Na realidade, eles escolhem normalmente 10 instituições e no dia do evento é que eles dão a colocação enfim, das 3 primeiras colocadas, né, que receberão o prêmio. Então, temos o nosso time aqui recebendo a servidora, o nosso certificado e aqui o prêmio, não é, bem típico aí em Madeira, né, para trabalhar dentro desse contexto aí de sustentabilidade. Os desafios superados. A utilização da água sem cuidados com a sua preservação. Então, o pessoal hoje toma mais cuidado, não é, com a utilização da água. O descarte de lixo sem os cuidados devidos. O descarte de baterias, lâmpadas, pilhas sem critérios. O uso excessivo de copos descartáveis. Consumo de papel sem controle. E o descarte dos rejeitos dos laboratórios na rede de esgoto. Então, houve todo um trabalho que foi feito em função dessa questão da sustentabilidade, e a gente conseguiu, no primeiro momento, já ter esses desafios superados. Isso, claro, que não é 100%, né? Você tem um ponto ou outro fora da curva, uma pessoa que ainda não aderiu ao programa, mas, como eu falei, o trabalho ele é constante. Faz parte da cultura da organização. Os desafios a superar: reduzir a utilização de copos plásticos, adotando canecas, coisa singela, mas significativa. Implementar um programa contínuo de educação ambiental. Promover concursos internos que estimulem ações criativas na área de meio ambiente e segurança. Elaboração do PPRA e PCMSO. Aparentemente, uma coisa que para organizações ou empresas públicas e organizações privadas é obrigatório, para a gente se configura como desafio justamente por não ser obrigatório. Não é? Aquilo que é obrigatório já é difícil de ser feito, você avalia o que não é. Tendo em vista que para que você faça um PPRA ou PCMSO, tem um investimento alto, tem toda uma logística complexa. Não é? Quem é aqui de empresa privada sabe. Então, é um grande desafio. A gente quer fazer isso, não para atender a legislação, mas para a gente permitir, de fato, uma segurança para os nossos colaboradores. E, de fato, é um desafio, porque nós procuramos ler a respeito disso aí, e é complexo, porque envolve médico do trabalho, coisas que, para as empresas, são de fácil acesso, para as autarquias, que é o nosso caso, tem um certo grau de complexidade. Você contratar um médico do trabalho não é tão simples como se parece. A falta de conscientização dos novos colaboradores, a questão da manutenção dos investimentos, a destinação dos resíduos perigosos, né, por conta do custo que tem isso, né, porque isso aí só no polo ali na Bahia, então tem todo um custo, tendo em vista que o quantitativo ainda é pequeno. E um desafio que está quase superado é a nossa licença ambiental, que já foi aprovada e está em fase de expedição, que também aparentemente é uma coisa simples,
Eu não sei se todos os órgãos aqui têm licença ambiental, mas ele também é de uma complexidade que envolve a questão do Corpo de Bombeiros, e logo depois desse acidente que houve, então o Corpo de Bombeiros está mais criterioso, mas o fato é que, depois de muita luta, aí nós estamos já saindo com a nossa licença ambiental, e o interessante é que a licença, ela tem uma conotação que foi uma demanda dos nossos clientes, que à medida em que os clientes eles estão certificados, eles demandam utilizar recursos de empresas que tenham, além da certificação ISO 9000, certificação 17025, tenham também todas essas licenças, tenham também o aval do Corpo de Bombeiros, enfim, coisas que, volto a frisar, para organizações públicas são complexas, não são tão simples de serem resolvidas. Eu faço um agradecimento aqui aos colaboradores do ITPS, pois estou aqui os representando, a diretoria do ITPS, né, que nos enviou aqui, ao Governo do Estado, Sergipe, à Secretaria de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia do Estado, aos parceiros FINEP, CNPq e ABIPT, porque, de fato, sem eles, a gente não estaria aqui. Não é? Toda essa participação no Programa de Excelência de Gestão foi fruto do Modernite, que é a modernização da gestão, daquele convênio que nós tivemos, foi encerrado agora no ano passado, mas ele que possibilitou toda a participação do trade e do ITPS nesse programa. Graças a Deus, o ITPS tem se destacado e, de fato, o programa da ABIPT e a ABIPT em si está fazendo diferença para a nossa instituição. Muito obrigado a todos. Abrimos agora para o momento de perguntas. Se ninguém quiser perguntar, a colega vai perguntar ali, mas assim, para fazer alguma adesão a 3P, não é? É só entrar no site do Ministério do Meio Ambiente. Tem todos os procedimentos necessários para isso. Bom dia, meu nome é Nancy, sou bióloga, né, e vivencio bem aí as questões que você colocou, né? Eu tenho algumas perguntas. Quais seriam as dificuldades de vocês estarem encontrando ou desenvolver empresas prestadoras de serviços ambientais? Que a gente sabe que essas empresas às vezes não têm licença. Como que vocês estão fazendo critério de seleção dessas empresas? Parceiras, né? Na realidade, eu queria que você perguntasse de novo, porque eu não consegui entender bem a pergunta. Okay. Mas, quais as dificuldades que a autarquia de vocês tem em estar desenvolvendo empresas parceiras prestadoras de serviços ambientais? Por exemplo, de coleta de resíduos, as cooperativas, como que vocês vêm monitorando essas empresas? Qual o critério que vocês estão adotando para estar selecionando esse tipo de empresa parceira? Ok. A sua pergunta é interessante porque tem algumas organizações, né, que nós, no início, nós começamos a fazer o seguinte, a gente separava todo o material e aí o pessoal colocava na calçada lá para que a coleta de lixo fosse feita, né? E aí tudo separadozinho. Quando o pessoal chegava para coletar, jogava tudo e juntava, né? Então ficava algo sem nexo, né? Você trabalhando ali e você vendo todo o resultado daquele trabalho sendo literalmente jogado no lixo, né? Mas assim, não é que nós tenhamos formalmente alguns critérios, mas essas empresas às quais nós fizemos essa parceria, elas já são reconhecidas no Estado, né? Essas parcerias elas foram formalizadas através de documentos. Então, assim, a gente fez uma visita à instituição, então a gente garante dentro desse contexto, um contexto de que são instituições reconhecidas já na cidade, não é, que trabalham com isso, já tem outros trabalhos com outras organizações, mas a gente não tem critérios formais, digamos assim, um procedimento operacional com aqueles critérios formais, mas a gente se cerca de todos esses cuidados para que esse material não seja jogado no lixo, né, literalmente, e sim possa ser utilizado, porque senão fica sem sentido todo aquele trabalho que é feito na organização, e até se um servidor souber que o material não está tendo descarte correto, ele pode até disseminar na organização e frustrar todos nós, não é? Entendeu? Mas a gente tem os cuidados junto àquelas organizações às quais nós vamos fazer a parceria. Eu tenho mais 3 perguntas, se me permitem. Vou fazer primeiro. Quais os indicadores que foram adotados pela autarquia de vocês na mobilização e sensibilização dos colaboradores?
Porque a gente sabe que mobilizar e sensibilizar é um processo que é praticamente aí eterno, né? Enquanto a instituição estiver viva, né? Só que a gente sabe que é a questão de mudança de atitude. Como que vocês estão monitorando a mudança de atitude dos colaboradores? Quais os indicadores aí que vocês estão adotando? Olha, na realidade, assim, indicador físico, do ponto de vista de quantas pessoas participaram de reunião A, B, C, nós não temos, né? Tanto que eu não os mostrei aqui. Mas a gente tentou fazer com que toda a organização participasse. Isso não é um processo novo, ele já vem aí com uns 2 anos. Então, a gente veio mapeando por setores. Então, a gente tenta disseminar por todos esses instrumentos que nós colocamos, internet, e-mail, mural, mas a gente tem aqueles momentos específicos que a gente leva o pessoal para o auditório e aí a gente faz um trabalho de levar todas aquelas novidades, não é? Para ver se o pessoal, de fato, digamos assim, se mobiliza e muda, porque é questão de cultura, né? E, às vezes, a cultura não é só organizacional, é o que eu trago já de casa. Né? Às vezes, as pessoas não estão abertas para mudar atitudes simples. E aí a gente tem todo esse trabalho. Não tem um indicador efetivo, do ponto de vista de quantas pessoas fizeram. Os indicadores são mais no sentido de a gente sentir que o material, de fato, está sendo separado, não é? Que os containers eles são usados da maneira correta. Nós disponibilizamos container ao longo dos corredores, e aí há um pessoal que coleta, a gente faz um controle no sentido de ver se as coletas estão sendo feitas da maneira correta. Esse comitê ele se reúne regularmente e fica analisando todos esses procedimentos da organização. Essa questão das pilhas, é pesado também o material, né, que é coletado para ser enviado para as organizações que vão recebê-las. Então, há um controle, mas a gente não chegou talvez a esse nível ainda de um numerário, vamos dizer assim, certo? Mas o comitê ele acompanha todas as ações da organização. Pode ser até uma oportunidade de melhoria, eu vou levar isso para o pessoal, né, para que a gente, de fato, possa melhorar o nosso processo. Mas hoje nós não temos numerários ainda. Okay. E deixa eu ler aqui, que eu anotei no... Fica à vontade. Da sua disposição. Por exemplo, bom, acho que você já respondeu essas outras duas no seu contexto aí. Não, perfeito. Muito agradecida, né? Eu gostei muito da sua apresentação aí. Tá de parabéns aí. Eu que agradeço. Oi, bom dia. Meu nome é Renata, eu sou da Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro. E, Marcos, eu vi que um dos desafios que vocês colocaram para superar era a redução de utilização de copos plásticos, em substituição usariam canecas. Vocês tiveram acesso a algum estudo, ou fizeram algum estudo do real valor dessa substituição? Por que eu estou falando isso? Porque existem estudos, alguns artigos que eu já li, que falam que nem sempre realmente você causa um bem ao meio ambiente quando você faz essa substituição, já que para manter limpa a caneca você usa detergente. E aí o detergente você mistura a água, que é um bem que teria mais valor até do que o copo descartável, que você pode até reciclá-lo posteriormente. Você chegou a ter acesso ou fez algum levantamento nesse sentido para colocar isso como um desafio para superar? Não, de fato nós não fizemos. Na realidade, assim, algumas ações ali, elas são feitas de maneira replicadas, não é? Como foram, isso não é uma novidade, digamos assim, não é? Até em alguns momentos que a gente visita a organização, eu sou examinador da BIPT, então a gente vê algumas práticas em outras organizações. Então, aquilo que é bom a gente tende a copiar, não é? Entendendo que é uma coisa boa. Mas, como a gente não implementou ainda, então vou levar essa discussão para o pessoal. Porque, de fato, essa questão ambiental ela é um tanto quanto complexa, se a gente entrar nesses pormenores, porque, de repente, eu deixo de usar algo, não é? E, na realidade, eu estou gastando mais energia para aquilo que, aparentemente, é mais sustentável, mas, na verdade, está gastando mais energia, digamos assim, e está deteriorando mais o meio ambiente, enfim. Mas a utilização é no sentido de diminuir o consumo de copos. A gente não chegou nessa análise, mas posso levar também essa demanda para o comitê, não é? Se debruçar e analisar. Porque
a análise normalmente é feita do ponto de vista financeiro. Quanto eu vou deixar de comprar em copos descartáveis? Essa análise, sim, já foi feita. Eu não tenho aqui os dados, mas já foi mostrado lá que financeiramente vai ser mais viável para a instituição. Mas essa análise aí mais detalhada a respeito desse balanço energético, ou enfim, balanço aí de consumo dos recursos ambientais não foi feito, mas vou levar também para uma análise mais detalhada deste comitê. Eu perguntei até porque é uma prática que o método tem tentado implantar já há algum tempo, e eu me questiono e questiono alguns, e até agora ainda não encontrei esse estudo. Então, se você tivesse encontrado, eu ia pedir para você me repassar, porque quando a gente faz essa substituição, a primeira visão que nós temos que ter é o meio ambiente. E se formos colocar em uma balança, de um lado copos plásticos, de outro lado a água é um bem que está bem mais escasso, e o copo plástico eu tenho a oportunidade de reaproveitá-lo depois, se eu fizer um recolhimento correto dele. Então, eu queria saber, até se você tiver acesso até a algum estudo nesse sentido, nessa comissão, vou até pedir para você me passar depois. Obrigada. Só para dizer que depois eu pego aí o e-mail, né? Nós somos em metro também, então aí a gente fácil de conversar. Bom, me permita entrar nessa discussão do copo descartável versus o caneco. Estamos fazendo um meio termo. Damos a cada pessoa o suporte, a pessoa bota o copo plástico, tem um acesso a um pincel, ali bota o seu nome e usa o dia todo o copo plástico num suporte individual. Quer dizer, no fim, tiramos realmente uma boa quantidade de copo plástico e evita essa questão de que você tem que ter a higienização da caneca. Pronto. Colega ouviu ali, colega. É mais uma opção para o estudo, viu? E agora, o 10º painel, com a apresentação das boas práticas de gestão identificadas no processo de avaliação no Programa da Excelência na Gestão no ciclo 2012, critério 5. Convido a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Soja, de Londrina, Paraná, para apresentar o critério 5.1, modelo GES Pública 500 pontos. Chama à frente o senhor Jomar de Mello. Eu estou representando a Embrapa Soja, que está situada em Londrina, no norte do Paraná. Nós temos lá o nosso quadro de funcionários hoje é aproximadamente 318 funcionários, temos mais ou menos 150 estagiários e aproximadamente uns 50 ou 60 entre cooperados que prestam serviço para nós lá também. A prática que eu vou apresentar aqui se refere à proteção do conhecimento sensível e eu vou apresentar algumas ações que a gente está executando já há algum tempo lá na Embrapa Soja. Bem, os tópicos que vão ser abordados aqui, conhecimento sensível, vamos fazer uma definição de conhecimento sensível, principais ameaças que a gente tem, e isso é uma coisa assim das instituições de pesquisa também e outras instituições privadas. Qual que é o objetivo que a gente está trazendo da proteção do conhecimento na Embrapa Soja e um breve histórico assim da implantação e a abrangência disso dentro da nossa unidade e os resultados e as melhorias que a gente tem conseguido já desde 2005. Aqui uma breve definição de conhecimento sensível, que são todas as informações geradas e custodiadas pela Embrapa Soja, cuja divulgação possa trazer prejuízo
para a empresa, as empresas parceiras, empresas comerciais e também para a sociedade e para o país. Quais são as principais ameaças que a gente tem? Isso é uma recomendação da Agência Brasileira de Inteligência, foi a que fez assessoria para nós nessas recomendações que a gente tem de vulnerabilidades e recomendações que foram bastante feitas pela BIM. As principais é espionagem, sabotagem, vazamento e sinistro, né? Essas duas primeiras, elas são intencionais, e as outras duas, elas não são intencionais. Como proteger? Primeiro, classificando informações sensíveis, mapeando onde estão as informações sensíveis e quem acessa, avaliando ameaças potenciais, identificando vulnerabilidades, isso a gente já fez através do relatório da Agência Brasileira de Inteligência. Nós tivemos bastante vulnerabilidades e também as recomendações. De todas essas vulnerabilidades e recomendações feitas pela BIM, muitas delas, assim, praticamente 40% é só tomada de decisão, ela não envolve recurso financeiro, e os outros 60% envolve recurso financeiro para a execução disso. Umas com pouco recurso, outras com bastante. Descartando adequadamente documentos sensíveis e escolhendo com cautela os meios de comunicação e adotando o princípio da necessidade de conhecer. E o mais importante aqui, que é mais difícil, é conscientizando pessoas, é a cultura da proteção, né? Isso a gente não tem ainda na empresa, a gente vem trabalhando para que isso aconteça. E no objetivo na Embrapa Soja é sensibilizar os empregados e parceiros sobre a necessidade de salvaguardar os conhecimentos sensíveis gerados e custodiados pela Embrapa Soja. Identificar vulnerabilidades e recomendar. A gente só recomenda. Então, a gente tem uma comissão hoje de segurança dentro da unidade, que vou mostrar um pouquinho para frente, que ela recomenda à direção da unidade ações de segurança institucional, através de medidas e procedimentos de proteção do conhecimento relacionados à proteção física, proteção de documentos, proteção na gestão de pessoas e também na proteção de TI, né? Praticamente, nós conseguimos trabalhar nesse período proteção física e proteção de sistemas, né, de TI. Isso a gente já tem avançado bastante. Aqui um breve histórico que nós começamos a trabalhar a cultura tentando conscientizar os empregados desde 2005, quando a gente teve um grupo de trabalho que começou a fazer esse levantamento e do que proteger, né? E lá em 2009, em fevereiro de 2009, houve um acordo de cooperação entre a Embrapa e a Agência Brasileira de Inteligência. E em 2010, praticamente, nós tivemos um outro grupo de trabalho que deu continuidade nesse primeiro aqui, que veio trabalhando principalmente o controle de acesso na nossa unidade. Era tudo aberto, controle de acesso. Então, os visitantes, os empregados, eles entravam dentro da empresa com muita facilidade, vendedores. Então, isso era aberto. E em 2000, esse grupo de trabalho, praticamente, ele trabalhou controle de acesso. E na mesma época, sim, a BIM esteve fazendo o relatório lá das recomendações, das vulnerabilidades e recomendações. E daí coube, novamente, eu fui coordenador dessa comissão, para que a gente fizesse uma análise desses dois trabalhos aqui, porque muita coisa que a BIM recomendou, nós já estávamos trabalhando aqui no controle de acesso, né? E logo em seguida, então, a gente fez uma análise e a sugestão nossa dessa comissão é que nós, desse grupo de trabalho, é que nós tivéssemos uma comissão permanente de segurança na unidade. Praticamente, ela envolveu, assim, uns 6 ou 7 setores grandes, né? Na unidade, informação e logística, né, que envolve toda essa parte de manutenção da unidade, TI, e muita coisa, como normas, alguma coisa sobrou, ficou meio vago. Então, por isso que a gente criou essa comissão permanente de segurança, para que ela
pegasse essas informações e pudesse dar continuidade no trabalho e na execução desse trabalho de segurança, da proteção do conhecimento sensível. Quanto à abrangência, aqui nós temos a nossa unidade, né? A fazenda toda, ela tem 350 hectares. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, praticamente é a parte administrativa, a parte de laboratórios, casa de vegetação aqui, ó. Aqui são todos os laboratórios, alguns barracões de campo experimental, e todo esse espaço aqui em volta é a nossa fazenda. Essa primeira comissão de segurança, em 2012, nós fizemos o controle de acesso. Então, toda essa parte aqui, onde ela estava aberta, ela foi cercada, através de tela, e nós tivemos um único acesso. Então, nós temos a portaria, que a nossa é vigilância armada, e aqui nós temos a nossa recepção, que faz todos os visitantes. Eles são cadastrados hoje, através de um banco de dados, então eles não têm acesso dentro da unidade se ele não tiver necessidade ou de quem ele for conversar, né? Então, é cadastrado, recebe uma identificação, e essa identificação ele passa pelo controle de acesso aqui na unidade e é informado ao setor ou à pessoa que ele vai falar para que, se ele está lá ou não está, para que essa visita aconteça. Mas ele não entra sem essa facilidade como tinha no passado, né? Praticamente nós utilizamos essa parte de classificação e formalização, foi feita pela ABIN, e nós implantamos isso através dessa planilha 5W2H, que eu acho que muita gente conhece. Aqui ela identifica, nós tivemos as vulnerabilidades e as recomendações. Às vezes, para uma única vulnerabilidade, nós tínhamos 2 ou 3 recomendações, mas o comum era uma única, e com essa ferramenta, a gente definiu para cada recomendação o que será feito, quem é o responsável, que daí envolveu todas aquelas áreas que eu já citei, quando será feito, onde será feito, por que será feito, como será feito e quanto custa isso para a unidade. E a gente percebeu que 40% dessas recomendações feitas pela BIM, elas não têm custo nenhum. Era só tomada de decisão, mudança de hábito, né? E foi utilizado também essa matriz GUT, gravidade, urgência e tendência, para a gente priorizar as ações que a gente ia executar lá dentro da unidade. E como o acesso, ou os empregados, eles são assim, bastante, já tem eles são concursados todos, né? Os mais novos lá estão há 5, 6 anos, e os mais velhos 30 e poucos anos, mas nós temos dentro da unidade muita gente que circula, que são os parceiros e os estagiários, que essa rotatividade é grande. Então, nós criamos também a Comissão de Segurança, né? A comissão criou esse folder institucional, que aqui nós temos todos os membros da comissão, e isso aqui explica ao estagiário que está entrando na unidade, lá no RH, ele recebe essa cartilha, informando sobre o acesso à Embrapa, sobre como funciona durante o expediente ou fora do expediente. Então, são recomendações aqui, inclusive de portaria, áreas técnicas de pesquisa, acesso a visitante. Então, ele está explicando aqui, assim, nesse folder, o funcionamento do controle, do acesso dele dentro da unidade, né, para o estagiário, para ele saber que existe essas ações, e existem essas recomendações também. E aqui a comissão, que hoje ela tá empossada, né, para que as pessoas tenham uma referência, caso tenha algum problema relacionado à segurança e até à proteção do conhecimento sensível. Então, são referências aqui, e nós temos também um e-mail corporativo, aqui embaixo, eu não estou conseguindo ler daqui, porque eu estou sem óculos, tem um e-mail corporativo aqui, que também serve para que as pessoas indiquem para nós, caso exista algum problema relacionado à proteção do conhecimento. E também nós tivemos
a preocupação de ter um regimento interno. E esse regimento interno, ele tem algumas orientações da Comissão de Segurança, né, para que ela também seja renovada. E a grande... e essa comissão, ela é simplesmente consultiva, ela não tem poder de chegar, a gente encaminha ao chefe da unidade, que tem que executar uma determinada atividade relacionada à segurança, à proteção do conhecimento sensível, e cabe ao chefe definir ou não, né? E nessa comissão, nós temos as áreas envolvidas. Então, são 5 ou 6 áreas importantes, inclusive a área de ética aqui dentro também, que a gente tem um representante de ética dentro da unidade, que, caso precise acompanhar alguma ação relacionada à segurança, ele tem que estar presente. Quais são as principais ações realizadas dentro da unidade? Nós instalamos instalação de cerca telada para isolamento da área física da unidade, com entrada apenas na recepção. Então, nós temos uma única entrada dentro da unidade, ninguém passa por outra, a não ser que ele esteja violando as cercas lá, aí já é outra coisa, né? A implantação de estacionamento para funcionários e para visitantes. Um pouquinho na frente eu vou mostrar para vocês. Então, no passado, o pessoal entrava dentro da unidade, ele estava trabalhando lá próximo de um barracão, ele estacionava o veículo dele lá do lado. Hoje isso não existe mais. Então, nós temos esse estacionamento para funcionários e para visitantes. A implantação de cancela para a entrada de carros oficiais. Então, os carros oficiais da unidade, eles entram pela cancela, que tem um tagzinho, cada veículo existe um tagzinho, os veículos oficiais, e aí ele consegue entrar dentro da unidade. E vale lembrar que essa entrada, ele é única para o motorista, né? Os demais acompanhantes do carro têm que descer pela portaria principal. Essa é a recomendação que a gente tem dado. A implantação de catracas na recepção, onde somente terão acesso à unidade funcionários, estagiários e outros colaboradores, mediante apresentação de crachá e também visitantes após o registro. Então, o visitante ele recebe um crachá único, né, que ele tem acesso, tem o tempo que ele diz que vai ficar ali na unidade. Às vezes vai ficar 3 dias, então a gente dá o controle de acesso para ele para 3 dias ou 2 dias. Tudo isso é feito dentro da nossa recepção. E o crachá ele é por código de barra ou de aproximação. A instalação de câmeras para monitoramento e aumento da instalação de câmeras, né? Então, nós temos bastante câmeras instaladas na unidade. Nós queremos aumentar isso aí, mas é uma coisa assim que envolve bastante dinheiro nesse aumento dessa capacidade de câmeras, porque não é somente assim, vamos instalar câmera. Envolve um cabeamento disso aí, e esse cabeamento ele não pode ser feito junto com a rede, que a gente já fez essa consultoria com uma outra empresa, ele não pode ser feito junto com o cabeamento da internet, porque ele sobrecarrega. Então, isso não é barato. A ideia da comissão é trazer uma empresa de consultoria para que faça esse projeto de segurança relacionada à proteção do conhecimento também, né? E também, não é somente colocar a câmera, nós precisamos também uma capacidade de armazenamento das imagens. No passado, nós tínhamos 160 gigabytes. Com esse aumento que a gente fez aqui de algumas câmeras aqui, tivemos que aumentar 2,1 terabytes. Então, tudo isso é investimento. Outra coisa que o TI, Tecnologia de Informação, tomou é o cadastramento de notebooks particulares utilizados na unidade. Então todos os notebooks utilizados dentro da unidade são feito um cadastramento com o TI. Reestruturação da rede wireless, visitantes com acesso exclusivo à internet e sem acesso à rede local. Tá? Isso aí o TI também veio trabalhando, que é uma das recomendações feita pela Agência Brasileira de Inteligência. E a implantação de rotina de entrada de visitante apenas o contato e autorização do visitado. Então, isso também, a nossa recepção,
quando ele quer falar com algum pesquisador, referente a algum assunto, ou com algum, é anunciado antes. Senão ele não entra também. Até porque ele fica andando na unidade, né? E isso envolve a parte de segurança do conhecimento também. Implantação de rotina de recebimento e entrega de serviços particulares somente na recepção, evitando o trânsito de terceiros na unidade. Isso a gente não tem também. Campanha de controle de acesso à Embrapa Soja, com elaboração de folder, foi aquele folder que eu mostrei para vocês, e implementação da campanha educativa. O folder, nós já estamos na segunda versão dele atualizada. A melhoria na prática, né? Aqui vocês estão vendo, é antes daquela cerca telada que eu mostrei naquela visão que vocês estavam vendo de cima, era tudo aberto. Então, o pessoal circulava por aqui, estacionava os veículos dentro da unidade, bem próximo ao local de trabalho, e aqui uma situação após a melhoria, né? A instalação das catracas, ela é digital também, dá para pegar, além do código de barra, aproximação e digital, e a cancela dos veículos aqui, ó, oficiais. Aqui é o estacionamento de visitantes, né? Que ele é separado do estacionamento dos empregados, ele é bem maior do que esse, né? E os veículos de carga e descarga, eles passam pela cancela, mas ele é anunciado antes aonde que ele vai descarregar o produto, então ele tem acesso a isso também. Mas ele tem um local próprio para parar um caminhão aqui, ó. Ele desce, vai até a recepção, anuncia, faz o cadastramento, e aí assim ele é liberado. Com relação à proteção do conhecimento sensível. Para a gente proteger o conhecimento sensível, tem mostrado que realmente você tem que ter acesso, tem que ter restrição ao acesso, né? Aqui os laboratórios. Praticamente todos os laboratórios nossos, na sua grande maioria, ele já tem o controle através de código de barra ou digital, né? A gente tem que padronizar isso também. Nesse caso aqui é uma sala específica de OGM e aqui são os laboratórios. Importante assim, não é qualquer crachá que entra aqui dentro. São só aquelas pessoas que estão autorizadas, que trabalham nesse setor ou têm a necessidade de conhecer aqui. Às vezes ele trabalha num outro setor, mas executa alguma atividade no laboratório. Aí ele entra. Aqui tem uma bancadinha pequena para que o visitante preencha, caso tenha necessidade de entrar dentro do laboratório, identificando aonde ele vai, com quem ele vai falar, hora de entrada, hora de saída, tem tudo isso. E aqui são as casas de vegetação, aquelas casas onde você controla o ambiente. Nós temos quase 40 casas de vegetação na unidade. Então, algumas casas, elas são monitoradas também. E outra, é o mesmo sistema que você faz o cadastro da credencial do empregado, através do número, cada um tem uma matrícula, né? Então esse número que é cadastrado. Bem, gente, eu acho que é isso que eu tinha que mostrar para vocês relacionado à proteção do conhecimento sensível. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigada, senhor Jomar. Convido agora o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, ITEP, para apresentar o critério 5.2, modelo FNQ 500 pontos. Chamo à frente a senhora Simone Rosa de Oliveira. Bom dia. Do Paraná agora para Pernambuco, né? Para finalizar amanhã, sou do Instituto de Tecnologia de Pernambuco, que é o OS. Eu não coloquei no slide, mas aí queria informar qual é a missão do Instituto, gerar e difundir conhecimento, né? Tem tudo a ver com esse critério 5 aí que eu vou falar. Gerar e difundir conhecimento, prestar serviços especializados, promover a inovação e a competitividade tecnológica, visando o desenvolvimento sustentável. E aí, a partir de 2011, criou-se a visão de ser reconhecido como instituto de referência, né? Na oferta de serviços e soluções tecnológicas, contribuindo para a redução das disparidades regionais, né? Isso está em documento, né, do Instituto. Bom, aqui.
Bom, nós ficamos surpreendidos com a indicação, porque é uma prática, que a prática, na verdade, tem o mesmo tempo que eu tenho no Instituto, tem 1 ano e 8 meses só, e ficamos agradecidos pela oportunidade. Inclusive, tem um dos avaliadores que estava lá no ITEP, está aqui hoje presente. Esse projeto da memória técnica, né, ele funciona desde 2011. Bom, o objetivo da implantação dessa prática de gestão: contribuir para o fortalecimento de uma responsabilidade histórica empresarial, conceito muitas vezes utilizado como diferencial no mercado, por tratar de um conceito sistêmico, onde as instituições entendem a memória institucional como peça para a estratégia da administração e comunicação. Então, esse projeto de memória, né, a instituição, o ano passado, completou 70 anos, e na gestão atual viu-se a necessidade de contribuir para a memória institucional, né? Instituto com 70 anos, o que é que ele vem produzindo ao longo dos 70 anos? Dentro dos seus laboratórios, dentro das suas unidades, dentro dos centros tecnológicos espalhados pelo Estado. O Instituto também, fora do centro tecnológico, tem cursos técnicos, também tem um mestrado profissional em tecnologia ambiental. Então, toda essa produção dos 70 anos, como ela está sendo preservada, como ela pode ser acessada, né? Então, se em algum momento eu pergunto, o que foi produzido no laboratório de tecnologia ambiental nos últimos 5 anos? Como responder isso, né? Para que eu possa desenvolver novas práticas. O histórico da implantação do projeto. Começou em 2011, né? O ITEP iniciou o projeto de memória técnica sob a minha coordenação, com a iniciativa da diretoria, que era chamada Diretoria Técnica, hoje é Diretoria Executiva e Comercial, através do senhor Ivan Dornelas. Atualmente, estamos sob a gerência da Unidade de Informação, Comunicação e Conhecimento, através do senhor Carlos Bistrotti. É uma equipe pequena, né? Iniciou com 4 funcionários, sendo 3 de nível técnico, 1 de nível superior, que é o historiador. Eu sou da área de Ciência da Informação. 4 estagiários do curso de Gestão da Informação da Universidade Federal de Pernambuco, né? E hoje a equipe, né, deu enxugada, nós estamos com 2 funcionários e 3 estagiários. Então, assim, eu acho que a gente até conseguiu muita coisa para tão pouca gente, mas o diferencial da equipe é que a gente tem trabalhado num sentido de harmonia, né, de ajuda, em que as pessoas, na verdade, são o principal do processo. O histórico da implantação. Nas principais atividades entre 2011 e 2012, nós encontramos um acervo ao longo dos 70 anos sem nenhuma organização ou preservação, e aí foi feito primeiro o inventário para saber o que a instituição tinha produzido, né, nesse tempo. Depois o processo de higienização, porque era um material que estava localizado num espaço não adequado, né, nem de acondicionamento físico, nem de temperatura. Fizemos a catalogação do material, também, nesse tempo, para que pudéssemos divulgar, né, e até incentivar a própria instituição, que não tinha cultura desse tipo de atividade. Começamos a fazer a produção técnico-científica disso aí, então, apresentando em seminários que tratavam da temática, nós levávamos no trabalho para que pudesse ser disseminado o que a gente estava fazendo e o próprio Instituto também reconhecesse isso como importante. Capacitação e aperfeiçoamento. Então, ao longo do tempo, nós fomos, a equipe, se revezando e fazendo cursos, né, gratuitos ou pagos, a gente ia se revezando entre nós, né, com as dificuldades que cada instituição tem, né? E aí, cada um que voltava desse curso, dessa capacitação, nós nos reuníamos e repassávamos o que foi aprendido para que todos da equipe pudessem ter conhecimento, né? Não adiantava mandar um só, e só aquele aprendesse aquilo que foi dito no curso, e aí, sei lá, 2 meses, 3 meses, aquela pessoa ia embora, o conhecimento ia junto com ela. Para a gente, o importante é que o conhecimento ficasse na empresa. Então, entre os demais, também o resultado disso sendo registrado para que pudesse também compor a memória. Afinal de contas, a gente está no projeto de memória. Seminário. Nós realizamos um seminário chamado Memória das Organizações, entre o discurso e a prática. Então, mais ou menos com 6 meses que o projeto estava sendo desenvolvido,
nós elaboramos esse seminário, levamos à diretoria e à presidência, que foi aprovado. Então, a ideia desse seminário é o quê? Nós reunimos estudantes e profissionais do Estado, né, que tratavam a questão da memória organizacional, né, em seus diversos aspectos, tanto educacional como próprias instituições de acervo de memória, para que a gente pudesse fazer uma grande reunião e essas pessoas pudessem discutir na prática, se veem também dentro daquilo que foi dito pelos palestrantes, e para a gente fazer uma grande troca, né, e eles também passarem a ter conhecimento do que o ITEP está fazendo, e, a partir daí, a gente poder fazer a troca, né, diariamente de experiências. O concurso de fotografia, o que foi isso aí? Nós trabalhávamos com um conjunto de documentos, né, técnicos, e aí, voltando, por que memória técnica? A gente se centrou em documentos técnicos e científicos produzidos pela instituição ao longo do tempo, e aí percebemos que, desses documentos, faltava um documento também importante, que é a imagem, né? Toda instituição tem sua imagem registrada, né? Aquela imagem que a gente vê e aquela que está registrada como em forma de fotografia ou audiovisual. E onde é que estava isso, né? Se a gente quisesse contar a história dessa imagem, onde é que a gente ia encontrar? Então, percebemos que, ao longo do tempo, talvez essas imagens foram distribuídas ou estavam em gavetas de alguns gerentes ou alguns presidentes ou alguns colaboradores individuais, mas não estava para um acesso no geral, para quem pudesse buscar essa informação. E aí pensamos, a equipe, vamos bolar um concurso de fotografia, e como um dos objetivos nossos é sempre valorizar, né, a equipe, as pessoas, mas os colaboradores em geral, vamos fazer um concurso que aí nós envolvemos todas as pessoas do ITEP, né? Então, elas vão se sentir importante, né, na contribuição desse novo material que vai ser disponibilizado. E aí, como o ITEP, o ano passado, estava no auge da comemoração dos 70 anos, né, que houve vários acontecimentos, eventos durante o ano, aí uma das comemorações, dos eventos de comemoração foi esse concurso, que aí o que é que fizemos? Fizemos um edital, né, foi lançado nos jornais locais, né, para chamar ex-colaboradores, ligamos, tivemos acesso a ex-colaboradores do ITEP, né, pessoas que já tinham saído do ITEP há mais de 30 anos, enfim, todas as épocas. Saímos entrando em contato com essas pessoas um a um, por e-mail, por telefone, fizemos mala direta, para que elas pudessem contribuir, né, informamos que estavam fazendo um concurso, né, que tinha categorias de premiação, né, e que essas pessoas iam contribuir com um acervo para retratar a imagem do ITEP, para o ITEP poder contar a sua história também através de imagem. E aí foi bastante interessante, porque houve uma motivação, saímos de setores e setores divulgando, né, explicando para que as pessoas pudessem se sentir mais atraídas pelo processo, pudessem se envolver com o concurso. E aí foi muito bacana, ficou divertido, né? Conseguimos um grande número de fotografias e que foram homenageadas no dia do aniversário da instituição. A histórico da implantação, né? Aqui algumas fotografias da equipe trabalhando no processo, né, de catalogação, higienização, selação de documentos. Aí a abrangência da prática, né? Nesse projeto de preservação, né, da memória institucional, o que pretende se apresentar um acervo que reflita os processos vivenciados pelo ITEP, né, para que as pessoas conheçam os processos que já foram vivenciados e possam implementar novos processos a partir dos já conhecidos, de forma mais transparente, refletindo erros e acertos da instituição. Isso levando a crer que a preservação da identidade institucional prevê a constituição do seu próprio lugar de memória, né, onde a matéria-prima que se torna mais importante nesse processo é a informação. Os principais desafios a superar. Bem, como primeiro aí dar continuidade ao trabalho, né? Afinal de contas, é 1 ano e 8 meses apenas. Então, não adiantava, nem adianta, na verdade, a gente apresentar isso para um relatório da BIPT e esse trabalho não ser continuado e serviu só para apresentar resultados para um relatório, né? Esperamos que nos próximos relatórios nós possamos apresentar mais resultados e dar continuidade a isso que a gente está fazendo. Melhorar a infraestrutura, né? Porque a gente ainda tem uma infraestrutura que ela ainda é precária, né? Ainda estamos nos aperfeiçoando, né?
Investir no capital humano, né? A equipe precisa se capacitar mais, né? Inclusive, inserir mais pessoas trabalhando na equipe, que é uma equipe muito reduzida, mas era porque que a gente tinha para o momento, inclusive questão de orçamento. Apresentar um modelo de gestão documental para a instituição. Então, nesse trabalho de memória, o que a gente está construindo é apresentar um modelo de gestão documental, né? Então, não adianta eu trabalhar com um acervo de 70 anos em que diariamente está sendo gerada uma massa documental, essa massa documental ela não está sendo gerida, né? Que o documento ele passa por uma gestão desde o momento que ele é criado. Então, se ele não é planejado para que possa haver essa gestão, né, no final a gente tem um caos, na verdade. Capacitar os colaboradores internos para despertar a importância e fortalecer a memória organizacional nas suas práticas diárias. Então, agora, no final do ano, eu tive que apresentar o plano operativo, né, de 2013, e aí uma das metas do plano operativo é essa capacitação, né, que a gente já está iniciando a primeira oficina no mês que vem, que é 5S para a gestão documental. Então, a equipe faz o trabalho e ela, ao mesmo tempo, vai capacitar os colaboradores internos da instituição para que eles possam, cada vez mais, fazerem, junto com a gente, esse papel, né? Não é um trabalho que ele é feito individual, ele é um trabalho que é feito em conjunto. Principais indicadores que demonstram os resultados dessa prática, né? Então, aconteceu em 2012, é meio historiazinha, a realização do seminário, que eu falei agora há pouco, seminário Memória das Organizações entre o Discurso e a Prática, com vistas a trocar ideias de práticas entre outras instituições locais, né? Então, isso é um dos indicadores. A participação da equipe em seminários e cursos locais e nacionais que abordassem a temática. Gestão do conhecimento nos ambientes internos da empresa, desenvolvendo trabalhos em 2 laboratórios, inicialmente. Então, nós saímos de um setor, né, do nosso espaço, e levamos esse trabalho para mais 2 laboratórios, que aí começaram a visualizar a importância, e isso está sendo difundido, e outros laboratórios estão pedindo esse trabalho, né? Então, é um trabalho de memória que não é situado em um setor único, mas que cada unidade tem que fazer individualmente. Então, a gente levou para mais 2 laboratórios e que, lá na instituição, nós temos um informe TEP, que é um jornalzinho, então, tudo que está acontecendo é divulgado. Então, a partir do momento que as pessoas leram, aí outros já despertaram, ligam para a gente, vocês estão fazendo esse trabalho, é possível fazer aqui também? Como é que a gente pode fazer, né? Então, recentemente, a gente está fazendo no LabTox, que é o Laboratório de Análise de Frutas e Cachaça, e o LQA, que é o Laboratório de Análise de Água, né, que recentemente vai receber uma auditoria, e das melhorias para essa auditoria é esse trabalho que a gente está fazendo. Então, recebe um ponto positivo, né, de já ter começado uma gestão documental dentro do laboratório. O concurso de fotografia, né, que eu falei. A gente, né, sempre saiu procurando quais eram os seminários que abordavam temática para divulgar mais ainda o processo. Então, ano passado, houve esse seminário chamado Library 2.0, que é Futuro das Bibliotecas Digitais, né, na era digital. Então, esse foi um primeiro seminário que houve nessa área, totalmente digital. Então, a gente fez um treinamento na base, né, junto com a universidade nos Estados Unidos, e eles marcaram com a gente fez agendamento para treinar, utilizar essa base, e aí nós apresentamos, era 2h da manhã de uma quarta-feira, e com vários participantes, tinha gente da Espanha, dos Estados Unidos, Portugal, vários locais, aqui no Brasil também. Aí, com isso, nós divulgamos no ITEP e em outras instituições para que as pessoas pudessem participar também. Então, virou um grande seminário, só que totalmente digital, né? E as pessoas fizemos em espanhol, né, porque você podia escolher a língua. Na hora, lá, tinha uma pessoa traduzindo, né, que era o mediador. E é bastante interessante essa experiência que a gente teve. Nós produzimos artigos, né, informando, né, de maneira científica o que era o trabalho da memória organizacional, como ele estava sendo desenvolvido no ITEP. Né, apresentamos alguns locais que a gente apresentou. Aquele seminário, Memória das Organizações, nós não queríamos que ficasse só apenas na apresentação, mas que, se tratando de memória, ele pudesse ficar registrado, né? Então, pensamos e fizemos um e-book, né? Então, os palestrantes do seminário, o resultado do que eles apresentaram, nós pedimos documento, né?
Eles apresentaram um documento científico e aí nós transformamos num livro digital, né, com ISBN, todo organizadinho, né, publicado, né, e aí está disponível no portal da instituição e foi disponível para todos os participantes do seminário, né. Foi um seminário free, nós não cobramos, o que nós queríamos era a participação máxima de pessoas para poder trocar essas informações. E entregamos certificados, né, aos participantes, dos palestrantes, e, ao final, enviamos o livro eletrônico. Fora isso, também como indicador, um vídeo institucional que foi elaborado pelo Centro Tecnológico de Cultura Digital, que também foi um dos centros que foi indicado, né, como boa prática. Eles fizeram um vídeo institucional que está no portal da instituição, e qualquer pessoa tem acesso e tem ideia, fica transparente o que é que está sendo feito e como está sendo feito. E aí, algumas fotografias, né, do seminário, o folder do seminário, os participantes no auditório Pelópio da Silveira, lá no ITEP, o vídeo institucional com a equipe, o e-book, a restauração do primeiro relatório do ITEP, datado de 1943, que nós fizemos, foi um dos documentos importantes que nós trabalhamos. Nele antes, durante o processo e depois já recuperado. Os artigos, né, que foram publicados, os vencedores do concurso, né? Então, os próprios colaboradores do ITEP lá com a premiação, né, e a homenagem, por terem participado. Inclusive, aquele rapaz do meio, que foi que ganhou em primeiro lugar, ele apresentou uma fotografia com o primeiro computador do ITEP. Imagina, né? Há 70 anos atrás. Bom, aí aqui Bem, como reflexão, é isso o nosso trabalho, como reflexão, só se pode preparar um futuro quando se salva um passado, mesmo que estejamos num século em que forças de desintegração múltiplas e potentes encontram-se em andamento. De Morin. Como o nosso trabalho, né, não é um trabalho individual, como eu estou falando, embora eu coordene, mas sem equipe, eu não traria esse trabalho para cá, né, nem sem equipe, nem a diretoria, nem a gerência, né, é um trabalho em conjunto. Né, então, na verdade, não sou eu que agradeço, é a equipe que agradece. Então, como eles não estão aqui, fiz questão de botar a imagem de cada um, porque a imagem também é memória. E é isso. Obrigada. Convido agora os demais palestrantes desse painel para abrirmos a rodada de perguntas. Meu nome é Sérgio Cunora, eu sou do MCTI. A minha pergunta vai para o Jomar da Embrapa Soja. Jomar, corrige os meus dados se eu estiver errado, mas o Brasil se tornou o maior produtor de soja do mundo, ultrapassando os Estados Unidos, com uma área plantada menor do que a dos Estados Unidos. Ou seja, nós temos uma produtividade maior, né? E grande parte desse sucesso, eu acho que é do trabalho que vocês têm feito junto aos agricultores, né, e o agrobusiness do Brasil. Nós, como técnicos, né, nas instituições, às vezes gostamos de publicar trabalhos, executar trabalhos científicos, fazer publicações, né, e nós não estamos muito preocupados com a propriedade intelectual, né? E depois a gente fica surpreendido quando essa propriedade intelectual ela é depositada no exterior, né, e o Brasil tem que pagar royalties, né, para outros países, prejudicando o conhecimento que aqui foi primeiramente colocado, né. Então, minha pergunta é o seguinte: como é que vocês chegaram a essa questão do cerceamento da propriedade intelectual, né? Porque isso é muito importante, né, principalmente para o agrobusiness brasileiro, né, e principalmente para a defesa, né, do Brasil, para não pagar os royalties que hoje o Brasil já vem pagando. Obrigado. Com relação à proteção do conhecimento de documentos, recentemente foi contratada na nossa unidade uma profissional para cuidar dessa parte de documentação. A Comissão Permanente de Segurança da unidade, nós não chegamos nessa... Praticamente fizemos a parte física, proteção física e de TI. A parte de documentação é uma fase que a gente quer começar recentemente com essa contratação
dessa nova, é uma analista, né, que foi contratada na unidade, questão de uns 2 meses ou 3 meses, está nessa fase ainda de adaptação, mas é um dos processos que a gente quer conduzir com relação à proteção do conhecimento relacionado a documentos, de uma forma geral. Não sei se essa pergunta que você se atendeu. É bastante importante, tanto o trâmite de documentação interna ou externa, ou através dos meios de comunicação, isso tem que ser normatizado, né? E com a vinda dela, vamos ver se a gente avança nessa parte da proteção de documentos. Bom dia a todos. A minha pergunta vai para o Jomar, sou Raquel da FUCAP. Como foi trabalhada a cultura dos colaboradores e principalmente dos pesquisadores quanto da instalação das catracas e a modificação do estacionamento para um local mais centralizado? Em 2005, foi quando a gente iniciou todo esse processo aí de controle de acesso. No começo, realmente, é difícil. Nós iniciamos ali colocando a cerca telada, né? Foi um processo que levou até 2010, isso mais ou menos. Fizemos toda a cerca telada e instalamos as catracas de controle de acesso. Tem uma resistência muito grande, isso tem. Filas enormes, dificultando, e aí a gente resolveu instalar. Nós tínhamos 3 catracas de controle de acesso, nós colocamos 4, mas depois isso aí parece que vai ficando natural. E hoje a gente não tem uma estrutura de manutenção. Nós gostaríamos que nós tivéssemos um contrato de manutenção com alguma empresa para que essas catracas, quando estragassem ou quando tivesse algum problema, fosse substituída com bastante rapidez. Isso realmente às vezes não acontece. Estraga uma, estraga a segunda e a gente tem que tomar. Mas com relação a essa cultura de proteção do conhecimento, ela realmente no início ela é um pouco difícil, né? Tem outras ações que a gente vai estar conduzindo com relação à proteção de documentos também, né? Na gestão de pessoas, que envolve desde a contratação até o desligamento, isso essa cultura ainda, os pesquisadores principalmente, eles têm. Quando eles se aposentam na unidade, eles consideram que trabalharam 30 anos, isso aí é difícil de a gente conduzir isso. Então, a gente tem o Núcleo de Comunicação Organizacional, que também faz parte dessa Comissão Permanente de Segurança. Então, quando a gente tem algum problema com alguém que trabalhou há 30 anos na unidade e acha que tem que ir lá no laboratório, só que ele está na iniciativa privada hoje, a gente passa para esse setor, conversar com ele, mostrar a necessidade, e as coisas estão sendo devagarzinho, estão indo, sabe? Mas no início foi complicado, logo quando você instalou as catracas, então foi sindicato reclamando, às vezes o pessoal confunde, isso aí é uma coisa minha, né? Espaço público, né? Com empresa pública, né? Então ela tem que ser separado isso. Espaço público todo mundo tem, mas a empresa ela tem que ter a parte de segurança dela também, como uma empresa privada. Bom dia, para Simone a pergunta. Gostaria que você falasse o que vocês já estão fazendo para que não haja essa descontinuidade do projeto, que é belíssimo, a memória técnica, e quais são as resistências que vocês enfrentaram no início? Para que não haja descontinuidade, a equipe está insistindo bastante junto com a direção, né? Mas ganhamos uma vantagem grande aí, porque é uma das metas da gestão atual da presidência, né, que foi apresentada o ano passado, era a preservação da memória institucional, né? Então, está lá documentado como uma das metas da gestão. Então, a gente já fica mais seguro, né? Porque é um dos objetivos da gestão atual. E aí, para continuar mantendo, né, esse trabalho, né, a gente tem apresentado outros serviços, né, como falei recentemente, para outros laboratórios, né, porque para que a gente possa mudar essa cultura
a gente tem que mostrar na prática a importância realmente desse trabalho, né? Então, recentemente a gente está apresentando serviços para mais 2 novos laboratórios, né, que outros estão visualizando essa necessidade também. Qual foi a outra pergunta que você fez? Encontraram resistência para a implantação desse modelo? Como? Se encontraram resistência interna ou se todos os colaboradores aderiram a essa memória técnica, isso foi tranquilo? Bom, resistência, na verdade, não houve, porque, na verdade, o pessoal nem sabia que existia esse material, onde ele estava, né? Inicialmente, as pessoas diziam, você trabalha onde? Eu digo, lá no bloco D. E tem setor ali em cima? Eu disse, não tem, mas a gente montou agora, né? E aí, a gente até brincava, ali é o mundo encantado, é Nárnia. Nós estamos criando esse mundo agora, né? Esse mundo é para vocês conhecerem, né? A gente ainda não tem uma estrutura para recebê-los, mas esse mundo está sendo construído agora e vai ser construído junto com vocês. E aí, essa coisa da resistência, na verdade, ela foi se quebrando, porque, ao longo do tempo, de tudo isso que a gente foi fazendo, né, que eu apresentei para vocês, os seminários, a divulgação de documento científico, apresentação, publicação em seminários, publicação do e-book, né, oficinas, né, que a gente realizou dentro do Instituto. Então, isso as pessoas passaram, né, a conhecer mais o trabalho, né, essa coisa da resistência foi diminuindo, né, e foram, na verdade, entendendo na verdade, isso vai ganhar um tempo, né, não é de uma hora para outra, mas aos poucos estão entendendo a importância de trabalhar com essa parte de gestão documental, né, dentro dos próprios processos, né, quando eles se veem dentro das dificuldades. E aí, digo, não, mas tem um pessoal aqui que trabalha com memória, e nos procura, como é que a gente faz para fazer isso aqui? E essa coisa está sendo quebrada aos poucos. Para a doutora Simone, em Recife você tem a Fundação Joaquim Nabuco, que tem um excelente setor de preservação documental. Indago se existe algum trabalho articulado de vocês nesse trabalho de preservação de memória com a Fundagem. Como é porque ficou baixinho o momento que você falou, você tem alguma parceria com a Fundagem? Vou repito tudo ou só o finzinho? Só o finzinho, porque... Existe alguma articulação de vocês com a Fundagem, trabalhando articuladamente nesse trabalho que vocês estão fazendo de preservação de memória? Quando nós fizemos esse seminário de memória das organizações, nesse mesmo tempo nós participamos de mais 2 seminários que a Fundagem tinha organizado, que chamava Lugar de Memória. E aí nós conversamos com o pessoal de lá, que eles têm um laboratório, né, que é um laboratório de restauro de documentos. E aí, na verdade, o que a gente tem feito, né, não só com a Fundagem, com outras instituições, é troca de experiência mesmo, né? Um trabalho que está começando agora no ITEP, né? Com a equipe que está se capacitando, né? Até eu também estou me capacitando, porque nunca trabalhei diretamente com preservação documental, né? Na verdade, o meu papel no início é porque eu tinha vindo recentemente de um mestrado que eu trabalhei em memória científica e tecnológica, então eu vinha com aporte teórico de memória, mas na prática ainda não tinha trabalhado com ela. E aí, com a Fundagem, a gente já fez 2 capacitações de 2 pessoas da equipe que fizeram lá nesse laboratório para adquirir conhecimento e a gente colocar em prática. Então, quando a gente fez o restauro do primeiro relatório do ITEP, já foi resultado dessa parceria, né? Nós pegamos informações, aprendemos como fazer para poder aplicar na prática, né? Que antes a gente não sabia como fazê-lo. Então, por telefone, participando de cursos que a própria Fundagem oferece ao longo do ano, né? Muitos cursos gratuitos, inclusive, participação para tanto servidores públicos como estaduais ou público em geral. Então, nós fazemos essa tentativa, escrevemos a equipe, quando consegue vaga, já é uma vitória. Conseguimos vaga, vamos lá, quem é que vai dessa vez? Né? E quando vem o retorno desse curso, nós sentamos, dividimos o material, discutimos para ver o que é que escutou de diferente, né? O que é que a gente pode buscar mais para aprender. Aí vamos atrás de artigos, né? A gente sempre tem uma equipe de estudo mesmo, de baixar artigo sobre a área, discutir, procurar mais bibliografia. E aí tem sido isso.
com a Fundagem tem sido, sim, uma parceria e troca profissional, mesmo porque nós conhecemos o pessoal que trabalha no laboratório lá. Agradecemos os palestrantes, pedimos que retornem aos seus lugares. Muito obrigada. Senhoras e senhores, nós estamos disponibilizando 2 ônibus para os shoppings Boulevard e Iguatemi. Eles vão sair daqui agora para o almoço e retornarão dos respectivos shoppings às 13h40 para retomarmos as nossas atividades pontualmente às 2 horas. Obrigada.